Graça e paz, meus irmãos, no nome de Jesus, estamos juntos mais uma vez. Hoje, 30 de maio de 2020, sábado, vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor para o seu coração. Hoje vamos falar sobre a oração, a importância da oração nesses tempos de desafios, tempos de crise. Vamos falar sobre a oração, no nome de Jesus Cristo, queridos. Nós precisamos orar um pouco mais, precisamos clamar, invocar o nome do Senhor Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. No nome de Jesus Cristo, enfrentamos um grande desafio, enfrentamos uma crise terrível no nosso país, nas nações, e nós precisamos, queridos, nos envolver no movimento de oração, de intercessão, de clamor no nome de Jesus. Nós não podemos ficar impactados pela crise, com medo da crise e amedrontados e paralisados. Não, nós não podemos ficar desse jeito. Nós precisamos nos levantar em oração e no nome de Jesus. O meu desafio para você hoje, no nome de Jesus, é que você se levante em oração, que você comece a guerrear, a juntar-se a esse movimento de intercessão, de clamor no nome de Jesus. E para isso, vamos orar, vamos clamar ao Senhor no nome de Jesus. Pai, nós suplicamos a tua bênção, suplicamos a ação do teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a vida dos nossos irmãos. Pai, o desejo do nosso coração é que o Senhor levante um exército de intercessores, um exército, ó Pai, que dobre os seus joelhos e clame ao Senhor, e invoque o teu nome, Pai. Nós suplicamos, no nome de Jesus Cristo, que a palavra do Senhor desperte o nosso coração para orarmos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, a Bíblia nos fala, em 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14 fala, quero repetir para você, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Amados, o primeiro desafio que nós temos aqui nessa palavra é nos humilhar. A Bíblia continua, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Amados, são princípios que temos que colocar no nosso coração nesses tempos de desafio. Talvez você possa dizer, mas eu preciso me humilhar, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso me converter dos meus maus caminhos. Sim, nós precisamos, queridos, como nação, como povo de Deus, servos do Senhor, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos buscar a face do Senhor de uma maneira intensa, pedir a Deus perdão, perdão não só sobre a nossa nação, não só sobre o Brasil, mas sobre as nações. Nós precisamos, e a Bíblia fala assim, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, nós precisamos de uma intervenção de Deus no nome de Jesus, uma intervenção sobrenatural, uma ação de Deus nesse tempo. Nós sabemos que existem vários movimentos de oração espalhados pelo mundo. O movimento Unite 714, homens, pastores, servos de Deus, líderes, irmãos em Cristo Jesus, estão orando, intercedendo, orando pelo Brasil, orando pelas nações, orando para que 7,14, 2 Crônicas 7,14, se cumpra na nossa vida. Então eu quero convocar você, no nome de Jesus, que você separe da sua agenda, pastor, mas eu já estou orando, então que você ore um pouco mais. Nós precisamos orar um pouco mais, queridos. Nós precisamos clamar ao Senhor, cumprir o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, amados, esse povo de Deus, somos nós, servos do Senhor, eleitos do Senhor, escolhidos do Senhor, chamados pelo Senhor, nós precisamos levantar um clamor, queridos, no nome de Jesus. Levantar um clamor, no nome de Jesus. Pedir a Deus, Deus tira toda apatia do meu coração, todo medo do meu coração, pegar as nossas emoções, queridos, e transformá-las
numa ação de Deus, uma ação sobrenatural de Deus, sermos um canal de Deus, clamarmos por um avivamento, clamarmos por um perdão, clamarmos por uma restauração, queridos, no nome de Jesus, começando na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus, queridos. Nós precisamos de uma ação de Deus, no nome de Jesus. Amados, podemos pensar em estratégias, em tantas coisas para fazer nesse tempo. Podemos, e todas elas são válidas. Mas olha, esse tempo de crise, de pandemia que estamos enfrentando, que estamos no meio dela, e tudo indica que as coisas vão piorar, amados, nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos de uma ação de Deus, de um mover de Deus, de uma ação sobrenatural de Deus, de uma intervenção de Deus na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nome de Jesus, na vida dos nossos irmãos, na nossa cidade, no nosso bairro, em nome de Jesus, no nosso país e nas nações, queridos. Nós precisamos. Por isso o texto fala: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Amados, é um tempo de nos humilhar, é um tempo de dobrarmos nossos joelhos, é um tempo de falar: Deus perdoa, Deus tem misericórdia, é um tempo de buscar a face do Senhor, é um tempo de ouvir Deus, ouvir o que Deus quer fazer, aonde Deus quer sarar, aonde Deus quer tratar a nossa vida, no nome de Jesus. E o texto fala em se converter. Se converter, tem que ter uma mudança de direção. Para onde estávamos indo? O que estávamos fazendo? Qual era o nosso caminho? Então precisa haver uma conversão no nosso coração, uma conversão na nossa mente, uma metanoia, uma mudança completa na nossa vida. Ah, nós estávamos indo bem como religiosos, ok, então tem que mudar tudo isso, converter, mudar toda essa situação. E queridos, a Bíblia fala então: ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 3 coisas aqui é uma promessa do Senhor quando buscamos a face dele. 3 coisas, diz assim: ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos, no nome de Jesus, que Deus ouça a nossa oração. Precisamos juntos, queridos, nos unirmos em oração, clamarmos em oração. Deus ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor, perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós precisamos do perdão de Deus, queridos. Nós precisamos de uma ação de perdão de Deus sobre a nossa vida. Olha o que fizemos ao longo da nossa caminhada com o Evangelho. Olha o que aconteceu com o Evangelho. E aqui, amados, nós não vamos entrar de quem é a culpa. Não, nós precisamos: Senhor, me perdoa, eu falhei, eu errei, eu pequei contra o Senhor. Me perdoa, Senhor, no nome de Jesus. E a Bíblia continua dizendo: e sararei a sua terra. Amados, o que nós precisamos: Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, ouve a nossa oração. Senhor, sara a nossa terra, Pai, no nome de Jesus. Amados, é um tempo de buscarmos a face do Senhor. É um tempo de clamarmos ao Senhor. São muitos irmãos intercedendo, são muitos irmãos espalhados pelas nações, intercedendo, clamando, buscando a face de Deus. E eu quero convocar você, em nome de Jesus, vamos juntos, Igreja Graça e Paz, vamos juntos, vamos levantar em oração, no nome de Jesus, vamos fazer desse tempo um tempo de clamor, um tempo de choro, um tempo de jejum, um tempo de consagração ao Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu quero convidar. Hoje, o meu clamor para você está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Hoje, o meu clamor para você é: vamos orar um pouco mais, no nome de Jesus, vamos orar. Amanhã, no nosso culto, vamos compartilhar com vocês estratégia de oração, mas tudo o que precisa acontecer, queridos, é você começar a orar, é você começar a falar com Deus, é você orar pelas pessoas, sua família, seus amigos, os irmãos em Cristo Jesus, a liderança da igreja, você começar a interceder, coloca lá, pega o seu caderno e começa a escrever os alvos de oração, orar pelas pessoas
pessoas que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, orar pelas pessoas que perderam seus entes queridos, orar pelos governantes, orar pela nossa nação, orar pelas nações, orar pelos pastores, pelos líderes mundiais, homens e mulheres de Deus, investidos de autoridade, orar pelos ministérios da Igreja do Senhor, que nesse tempo, no nome de Jesus, os ministérios sejam fortalecidos. No nome de Jesus, que os ministérios sejam renovados. Orar pelos líderes da igreja. Pedir, Senhor, renova a força. Traz uma unção, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, nós pedimos a Tua bênção. Pedimos a Tua bênção. Eu quero convidar você, queridos. Leia 2 Crônicas 7,14. Leia esse texto. Guarde esse texto, comece a decorar esse texto, a memorizar esse texto, a trazer para o seu coração, leia para os seus filhos, leia para os seus netos, leia para as pessoas, coloque lá na sua rede social, comece a declarar: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que você comece a profetizar, a declarar no nome de Jesus sobre a sua casa, sobre o seu bairro, sobre a sua família, sobre os seus familiares, no nome de Jesus. Que uma unção de Deus encha a sua casa de uma maneira assim muito especial, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que você seja tomado pelo Senhor, usado pelo Senhor, para a glória e do nome do Senhor Jesus. Amados, eu creio no nome de Jesus, ainda que tudo ao meu redor mostre o contrário, ainda que tudo diante dos meus olhos mostre o contrário, eu creio numa ação sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre o nosso país, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu creio, ainda que tudo mostre o contrário, no nome de Jesus eu creio. Eu creio numa ação de Deus, numa intervenção de Deus no nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, no lugar que você está, vamos orar. No lugar que você está aí, levante a sua voz, levante a sua mão, comece a declarar no nome de Jesus. Nós profetizamos sobre a nossa nação, profetizamos, Senhor, o perdão, profetizamos a intervenção do Senhor, profetizamos o milagre do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As pessoas que você lembrar agora, ore por elas. As pessoas que vieram ao seu coração agora, interceda por elas. A nação que vier no seu coração, os missionários, os obreiros, homens e mulheres espalhados pelas nações, interceda agora, fala: Deus, em nome de Jesus, sobre a vida deles, Pai, nós pedimos uma ação sobrenatural, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor. Nós pedimos a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sobre a sua vida, meu irmão. E declaramos aqui uma ação sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus renove o seu coração. 2 Crônicas 7,14, guarde aí no seu coração, coloque no seu perfil, coloque aí no seu coração. Vamos juntar a esse movimento de intercessão, de clamor pelas nações, de clamor pela terra, de clamor no nome de Jesus pelos povos, línguas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Amanhã, domingo, às 10 da manhã, o nosso culto na Graça e Paz, culto presencial, às 18h30, também o nosso culto presencial. 2 cultos nós temos no domingo. E eu convido você, se você não puder estar presente, participe conosco aqui pelo canal da Graça e Paz no YouTube, Graça e Paz BH. Que Deus abençoe o seu coração. Se você quiser compartilhar algo do seu coração, vamos deixar aqui o nosso e-mail, o nosso contato, e você entre em contato conosco. Queremos orar com você. Junte-se a nós nesse movimento de intercessão e de oração em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe.